Boa tarde, mais um Café e Palavra. Que o Senhor possa nos abençoar através da sua palavra. Bem-vindos ao Café e Palavra. Meu nome é Deise Monta, eu sou uma pessoa igualzinha a você, criada pelo Criador, sua imagem e semelhança. E hoje nós vamos falar sobre dê sentido ao seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Você está feliz nele? Qual o sentido que você tem dado às coisas que você faz? A maioria de nós gastará cerca de 50% da vida adulta no trabalho. Queremos saber que nosso trabalho não será em vão, que nosso trabalho tem um propósito, um sentido. Mas o estresse, as demandas, as adversidades podem fazer com que vejamos nosso trabalho como algo difícil, algo a ser suportado. Este plano de leitura te ajudará a reconhecer o poder que você tem ao escolher um sentido positivo para o seu trabalho enraizado na fé. Nem sempre o que fazemos é reconhecido pelo outro. Às vezes nos desdobramos, temos ideias muito boas, fazemos vários projetos de qualidade, mas nem sempre somos reconhecidos como gostaríamos que fosse. Nesse plano, a gente vai aprender a dar sentido àquilo que a gente faz. O significado de nosso trabalho é nossa escolha. Em Gênesis 37, de 5 a 7 e 9, José sonhou com um grande chamado que Deus pôs em sua vida. Ele sonhou que poderia estar em uma posição de poder onde até os membros de sua família poderiam se curvar diante dele. Seus irmãos sentiram inveja e quiseram livrar-se do seu irmão mais novo. Enquanto estavam distantes de casa e José foi ao encontro deles, eles aproveitaram para vendê-lo como escravo. Você pode afirmar que José passou por um imenso desvio. José foi forçado a trabalhar como escravo em uma terra estrangeira, onde as pessoas não tinham nenhum apreço por Deus. Mas não podiam tirar dele a liberdade de escolher como agir em relação ao seu trabalho. José não permitiu que o seu cargo o definisse. Mesmo seu patrão sendo Potifar, José escolheu servir a Deus e fazer seu trabalho com excelência. Como resultado, Deus concedeu sucesso a José em tudo que ele fazia e Potifar pôs José à frente de tudo que possuía. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Dona Irene da Silva, vovó do Renan. Isabela, boa tarde. Então, como eu estava falando, nem sempre você vai ser reconhecido pelo aquilo que você faz. Pode ser que as pessoas considerem que o que você faz não é suficiente, não está à altura, não é bom e que outros podem fazer melhor. Mas, a exemplo de José que tinha sonhos grandes, sonhos bem grandes, ele passou por problemas sérios na vida dele e ele fez aquilo que era considerado como menor. Ele foi fazer trabalho de escravo. Ele não recebia salário, mas ele fez uma escolha. Ele escolheu servir a Deus. E o trabalho dele era feito para Deus. Não importa se fosse varrer uma sala, varrer um pátio, catar as folhas, organizar um celeiro, organizar um entulho, não importava. Ele estava fazendo para Deus. E isso daí dependia dele. Mesmo que aquele serviço não fosse importante aos olhos das outras pessoas, José escolheu servir a Deus e dar significado ao trabalho dele. É tão interessante, nós pensarmos sobre isso, porque nós às vezes poderemos estar passando por esse problema também. Poxa, ninguém me valoriza. Tenho umas ideias incríveis, eu já fiz coisas tão boas, mas ninguém nunca me valorizou. Pode ser que você pense assim também, não é? Mas não, a gente pode, a exemplo de José, escolher dar significado para aquele trabalho que estamos fazendo. Todos temos sonhos sobre o trabalho que queremos realizar. Talvez o trabalho que você está fazendo esteja muito distante dos sonhos que você teve. Não importa qual seja o nosso trabalho, todos escolhemos, consciente ou inconscientemente, o que ele significa para nós. O significado que damos ao nosso trabalho determina a atitude que temos com relação a ele. Isso afeta a qualidade e excelência que trazemos ao nosso trabalho, as quais afetam a maneira pela qual Deus pode nos usar. Você pode até pensar que lavar uma louça não seja tão importante assim. Mas vai viver no lugar onde as pessoas não lavam a louça, ou lavam de qualquer maneira, ou guardam sujo. Faz toda a diferença. Por quê? Pode afetar a saúde daquela família. Temos a liberdade de escolher um significado positivo para o nosso trabalho.
Quando fazemos, é mais provável que não apenas façamos bem nossa tarefa, como também permitamos que outro veja um Cristo em nós. Finalmente, nossa identidade está em Cristo e não em nosso trabalho. Peça a Deus para mostrá-lo o sentido de seu trabalho em seu reino. Pode ser que você também esteja passando por isso, né? De você estar fazendo um trabalho que você mesmo não acha importante. Às vezes não é nem o outro, mas você não acha aquilo importante para o reino, nem para sua casa, nem para sua família, nem para sua igreja, né? Então você pode pedir a Deus para que Ele te ajude a enxergar de forma diferente. Lembra daquela passagem de enxergar pelos olhos de Deus? De ver as coisas como Deus vê e não como você ou o outro vê? Nós podemos pedir isso a Deus. Senhor, qual a importância do meu trabalho para o reino? Que eu possa enxergar da maneira como o Senhor enxerga. Porque eu quero me sentir útil. Eu quero enxergar o meu trabalho de uma maneira que ele está acrescentando e faz toda a diferença. Toda a diferença para o reino. E aí vem uma oração, e eu vou ler essa oração, você pode fazer comigo, mesmo de olho aberto. O importante é que o teu coração esteja diante do Senhor. Deus Pai, ajuda-me hoje a ver meu trabalho com seus olhos. Ajuda-me a lembrar-me que o Senhor usa todo o trabalho que eu realizo com excelência como resposta ao meu amor por Ti, para mostrar o amor de Cristo a outros. Que aqueles com quem trabalho vejam Cristo em mim hoje. Em nome de Jesus. Amém. Saiba de uma coisa, você é mais do que o seu trabalho. Muita gente acha que por exercer um serviço ou estar num cargo muito bom, que tenha uma boa remuneração e que dê status, isso o define como pessoa. Mas a partir do momento que você se aposenta, você se sente vazio porque você deixou de ser aquele trabalho. Pois saiba que você é muito mais do que isso, é muito mais do seu trabalho. Você pode pensar assim e dizer assim: eu estou como advogado, eu estou como presidente da igreja, eu estou como secretário, eu estou como musicoterapeuta, eu estou como psicóloga. Mas você e eu somos mais. Nós somos mais do que o trabalho que exercemos. Boa tarde, Tabata. Boa tarde, Regina Kátia Cerqueira. Seja bem-vinda. Miriam Oliveira, todos são bem-vindos. Então você, quando não tiver mais esse trabalho, lembre-se que você continua sendo aquilo que Deus disse que você era. E que você é. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança não quer dizer que você é igual a Deus. Você é a imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Deus queria dizer que existiam mais pessoas e existem mais pessoas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor, quando nos fez, Ele fez a imagem deles. Então nós temos isso dentro de nós, né? E essa é a sua identidade. Lá em Gênesis 1:26 está dizendo isso. Essa é a sua identidade. Você não sabe quem você é? Pois você é uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. Você não é o trabalho que você faz. Mas esse trabalho que você faz, você pode ressignificar. Se você achar que ele não é tão importante, você pode dar um significado novo para ele. Você pode enxergar aquela tarefa que você está fazendo naquele momento como Deus vê. Está servindo o reino, está servindo o outro, naquele tempo que ele determinou para você estar ali. Mas você é mais do que isso. Lá em Gênesis 37, de 5 a 8, fala assim: José teve um sonho e o contou para os seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam um sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. José ainda era muito jovem. E os irmãos tinham ciúme, o invejavam, porque ele era o favorito do pai. Isso ensina que a gente não deve ter favoritos como nossos filhos. Cada um é de um jeito, cada um é especial do seu jeito. E aí a gente não pode ter, a gente deve procurar não favorecer, ter um favorito entre nossos filhos.
Precisamos pensar nisso. José, ele era orgulhoso, né? Por que contar esse sonho se isso humilharia os outros? Ele era inocente? Não sei, mas ele foi muito mexido na vida dele. Ele foi amassado. Deus o passou pela moenda, porque ele passou por muitas provações. E é um homem que chegou a alcançar uma humildade, a tal ponto que ele entendeu, quando ele entendeu o propósito da vida dele, ele percebeu que Deus estava em tudo e que o bem não era só para ele, né? José se tornou governador do Egito. Tamanha era a qualidade que ele fazia. Olha, se ele organizava a cela, foi da melhor maneira possível. Aquilo ali ele fazia para adorar a Deus. E aquilo ali se sobressaía, né? Era a forma como ele via o trabalho. Foi um menino que foi mexido. Ele foi quebrado. Então, se na mocidade dele ele contava com orgulho que as pessoas iam se inclinar diante dele, ele passou pela moenda. Olha só, você não é melhor do que ninguém, tá? Você não é melhor do que ninguém. Você é uma pessoa igual aos seus irmãos. E assim ele foi quebrado. Mas Deus colocou ele por causa daquela maneira que ele adorava a Deus. Ele era fiel. Quando a mulher de Potifar tentou ele e ele fugiu dela, por causa de Deus, por causa do relacionamento que ele tinha, o respeito que ele tinha a Deus, ele fugiu também ao patrão, ao dono dele, né? A Potifar. Ele tinha muito respeito pelo chefe dele, né? Então ele fugiu. E por causa disso, por causa de uma mentira que ela contou, ele foi parar na prisão. Mas ele honrou tanto ao seu superior, tanto a quem o empregou, a quem confiou nele, porque Potifar deixava na mão de José toda a administração da casa dele. Sabe com o que ele se preocupava? Com o que ele ia comer. Agora você imagina, você ter um funcionário a tal nível que você só se preocupa, o que eu vou comer hoje? Mais nada. Tudo era com José. Mas ele fez por merecer, ele foi conquistando, por causa da maneira como ele fazia os trabalhos simples, né? Como ele varria, como ele organizava, como ele se preocupava e como ele era honesto em tudo que ele agia, que ele fazia. E assim ele cresceu. Quando ele chegou a ser governador, ele reconheceu que Deus estava naquilo tudo, a tal ponto que ele perdoou os irmãos. Ele entendeu que ele estava ali para salvar a família dele todinho, o povo dele todo. Então, é assim que Deus faz. Ele não abençoa um só. Ah, só eu serei adorado e as pessoas vão se inclinar. Isso, na verdade, aconteceu. Mas o coração de José não estava orgulhoso. O coração de José estava quebrantado. Então, a gente pode transformar o nosso trabalho humilde, aquele trabalho que não tem muita importância para os outros e às vezes nem para você, você pode mudar e transformar ele com propósito, com sentido. Faça isso para Deus, faça isso da melhor maneira possível. Honre as pessoas que estão perto de você, aqueles que você está servindo. Honre a sua família. Então, que possamos olhar aquilo que estamos fazendo com outros olhos. Possamos olhar com os olhos de Deus. Café e Palavra. Você está aqui comigo nesse café da tarde, no café das 16h59. 5 horas, né? 16h59 chama mais atenção. E assim a gente vai meditando na palavra de Deus. E hoje é isso. Que você valorize aquilo que você faz. Ah, mas eu não faço muita coisa. Valorize essa pouca coisa que você faz. Ah, mas o meu trabalho não é remunerado. Mas ele abençoa outras pessoas. Você cuida de outras pessoas, então ele é muito importante. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém. Muito obrigada por estarem assistindo, né? Deus abençoe a vida de vocês. Que tudo que vocês fizerem faça para a glória de Deus. Se você está triste com o trabalho que você faz ou com o trabalho que você não tem, agradeça a Deus aquilo que você está fazendo e peça a Ele para que prospere o simples, aquela coisa que você acha que não tem valor, mas que você possa enxergar com os olhos de Deus. Obrigada. Mais um Café e Palavra. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou fazer uma oração para terminar, tá bom? Deus, muito obrigada por essa tarde, por essa chuva, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela história de José, muito obrigada pelo exemplo dele, de enxergar o seu trabalho, Senhor Deus. E que possamos agir assim também. Somos mais do que aquilo que fazemos, porque um dia estamos assim, no outro dia não estamos mais. E nós continuaremos importantes para Ti, importantes para o próximo, feitos à imagem e semelhança do Criador. Muito obrigada por tudo. Abençoe cada pessoa que está aqui e as que vão passar também. Em nome de Jesus. Amém.
Tenham uma boa tarde, aproveite essa tardezinha, agradeçam o início da noite. Se você vai fazer sua janta, faça com alegria, com gratidão, porque vai servir a sua família, vai servir o próximo. E que seja uma comida deliciosa, tá bom? Em nome de Jesus. Beijo, vou desligar.